pessoal, bom dia. Hoje é dia 18 de setembro de 2021. Nós começaremos hoje com os melhores sábados de sua vida. Os professores que farão esse sábado hoje são os professores da área de matemática e suas tecnologias. Eu, Maria Amália, Gilbert, que é o mais conhecido como Gigi, a Beth, Elizabeth e a Regina Calegari, tá? Espero que todos vocês aproveitem muito o conteúdo que conversaremos hoje. Tudo bem? Então, vamos começar, tá? O que nós vamos falar? Vamos falar sobre o Enem. Como eu devo iniciar os meus estudos para que eu faça uma boa prova e para que eu tenha os resultados desejados. Seja leve, seja expressivo. Errar é humano. Nós aprendemos muito com os erros, tá? E não deixe de perguntar. Quando você tiver qualquer dúvida, pergunte, tá? Eu estou estudando, mas eu não sei. Pergunte para o professor, pergunte para o Google, para o colega. Não tenha medo de perguntar, tá? Tenha opinião, tá? Nós temos que ter muita opinião sobre o que eu quero ser, o que eu devo fazer. Discorde quando necessário. Discordar quando for necessário é uma maneira de você discutir, ou seja, de você colocar as suas ideias em prática. E seja feliz, tá? O mais importante de tudo é que você seja feliz no que você vai fazer. Tá? Tenha suas ideias e coloque-as, tá? Da melhor maneira possível, para que você tenha sucesso. Ninguém é dono da verdade, tá? Todos nós podemos errar, tanto professor quanto aluno. Não há uma verdade sobre o que você deve fazer ou não, tá? Então, cada um tem sua verdade. Nós temos que ir para o caminho certo, mas não quer dizer que a minha verdade é só ela que existe, tá? Ninguém é melhor que ninguém. Todas as pessoas são o quê? Iguais, tá? Todas são iguais. Como começar a estudar? Defina suas metas. Então, primeira coisa, você tem que definir suas metas. Qual curso que você quer fazer? Se você não tiver o curso, você não sabe quais serão suas metas. E tendo curso, você tem que saber quais são as notas de corte dos últimos 3 anos. Aí sim você consegue traçar sua meta. Pode passar, por favor? O que o edital quer de você com relação aos conteúdos? Então, tendo o curso, você tem que ler o edital para ver o que você vai ter qual matéria você tem que melhor. Monte grade de horários de acordo com as suas demandas semanais. Então, para você estudar, você tem que ter uma grade de horário, ou seja, você tem que ter um cronograma, tá? E seguir à risca esse cronograma. Guardar um turno para a resolução de provas. Pode passar. Outro para revisar questões de maior dificuldade. Então, você tem que ter um turno para a resolução de provas. Realmente, o conteúdo é o mesmo. O tipo de questões que mudam de um ano para o outro, tá? Então, por isso que é bom você ter um cronograma, estudar as provas anteriores para saber o que você vai fazer ou não no dia. Esse cronograma é de extrema importância. Faça o cronograma e siga. Só assim você terá um ótimo resultado. Busque expandir sempre o conhecimento. Leia notícias, assista jornal. Não é para ficar só na internet analisando redes sociais, WhatsApp. Vocês têm que saber o que acontece no país e no mundo. Isso é de extrema importância. Tá? Crie objetivos diários, tá?
Você tem que ter aquele cronograma diariamente. Faça simulados e listas complementares. Fazendo o simulado, o próprio nome diz, o simulado simula uma prova. Então, através dele, você vai saber como será a prova, como você sairá na prova no dia. Tá? Estudando, levando o cronograma a sério, como eu devo descansar a mente? Não é só o corpo que nós temos que descansar a mente também. E como que eu posso fazer isso? Colocando relaxantes, escolhendo um ambiente calmo, porque você também tem que descansar a mente, senão só o corpo descansar não faz uma boa prova. Tá? Trabalhe técnicas de respiração. Quando você faz uma respiração que não é ofegante, faz uma respiração bem calma, você vai acalmando, você consegue se... fugiu a palavra, como que é? Quando eu vou... Gente, me ajuda. Concentrando, aí sim eu faço uma boa prova. Adote hábitos saudáveis. Então, quais são esses hábitos? Boa alimentação, dormir no horário correto, tá? Isso é de extrema importância para que você tenha uma boa prova. Tenha um hobby. Por que é tão importante o hobby? Porque o hobby nada mais é que uma válvula de escape para todo o estresse que vocês passam durante a preparação para o Enem. Mantenha pessoas que te fazem bem perto de você. Então, tenha apenas pessoas que te levam para cima, que te apoiam, que façam bem para você. Tente afastar de pessoas negativas, de pessoas que não vão aumentar, ou seja, agregar nada na sua vida. Tá? Isso é de extrema importância também. Durma bem. É de extrema importância, é muito importante que você durma bem, tá? Para descansar o corpo e também a mente, tá? Agora eu passo as palavras para minha amiga Regina Calegari. Regina, até mais. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem, aqui tem uma pergunta assim para vocês. Como otimizar seu rendimento em sala de aula? Bem, gente, primeiro, o que é otimizar? Otimizar quer dizer criar condições mais favoráveis, tirar o melhor proveito daquilo, certo? E eu diria que, devido à pandemia, nós não devemos otimizar esses rendimentos só em sala de aula. Hoje, tudo online, né? Aulas híbridas e tudo mais, então a gente tem que pensar nisso também, certo? Então, aí fala assim, faça anotações objetivas. Quando a gente fala em fazer anotações objetivas, eu penso assim, que a gente tem que ter uma organização. O que quer dizer isso? Organizar o seu tempo. A nossa casa, gente, ela tá cheia de distrações para a gente. Tem sofá, tem televisão, tem celular, tem cachorro, não é? E também, quando a gente está em casa, nós não temos um professor, pode deixar naquela tela mesmo, Gigi, nós não temos um professor ali o tempo todo. Então, a gente precisa se organizar para estudar, tá bom? Por isso, a gente deve fugir dessas distrações que atrapalham a gente tem que ser bem organizado. Volta, Gigi, na primeira lá que eu estava, tá? Nós devemos criar listas de prioridades, vocês devem criar. Então, o melhor caminho é organizando essas listas de uma maneira que achar melhor. Cada um vai ter a sua maneira de se organizar, certinho? E com o tempo, você vê se esse método que você está se organizando está ou não funcionando, sabe? Porque sempre a gente pode mudar. Todo dia, todo momento, a gente pode mudar.
monte um cronograma novo, mas preste atenção naquilo que você vai fazer, certo? Não é só criar uma lista de prioridade, certo? Você tem que praticar, estudar, porque afinal de contas não existe uma fórmula pronta. E a gente tem que evitar perder muitos prazos, principalmente se a gente está tendo essas aulas online, gente. Não podemos deixar para depois o que a gente tem que fazer agora, porque se deixar para depois, é um mal que deve ser evitado, tá bom? Evitar isso ao máximo, porque acumulando matérias traz um desespero para a gente. Aí tem uma telinha que estava assim, ó, procure escrever com suas palavras o que o professor diz. Bem, gente, quando o professor está dando a aula dele, seja presencial ou seja online, participe dessa aula. Faça as suas anotações da sua maneira, sabe? Vou até contar um casinho aqui rapidinho, tá? Dá tempo. Eu tive um aluno uma vez que, conforme eu estava dando aula, ele pegava o livro didático e ia acompanhando se eu estava realmente explicando e fazendo as anotações dele. Eu achava aquilo muito interessante, tá? Aí tem uma outra tela que fala assim, ó, leia o material de apoio antes das aulas. Gente, isso é muito importante. A gente não tem o hábito de fazer isso, né? A gente nunca faz isso. Mas isso é importante porque a gente fica por dentro do assunto. A gente vai ter, assim, antes, tem um tipo, como que eu vou falar, um pré-requisito para a gente ver as dúvidas e perguntar para o professor e ir direto no foco, tá? Perguntar para o professor estar focado naquilo. Eu não vou, como que eu digo para vocês, fazer uma pergunta aleatória que não tem nada a ver. Então, eu sabendo do que o professor vai falar, seja essa aula presencial ou online, fica bem mais fácil para que eu otimize os meus estudos, certo? Próxima tela fala assim, ó, anote suas dúvidas e procure saná-las antes de recorrer diretamente ao professor. Bem, é o que eu acabei de falar antes. A gente tem que fazer pesquisas, certo? Tem que pesquisar o assunto. A internet está aí, gente, também para ajudar a gente. Não é só para distração, certinho? O celular não é só para distração. O Google tem muita coisa. A gente tem que saber sim filtrar, mas a gente tem que procurar, porque muitas vezes a gente se depara com muitas informações e algumas não são tão relevantes, mas a maioria é relevante naquele momento de aprendizagem. Por isso, quando a gente anota as nossas dúvidas, eu falo que a gente tem que ter foco, disciplina, paciência, porque foco e disciplina ajuda a melhorar o nosso rendimento. A paciência, gente, a gente tem que ter constantemente. Muitas vezes a gente está estudando sozinho, online, acontece de cair a internet, sei lá, a gente fica perdido. Então, anota ali suas dúvidas, procura o seu professor, mantenha calmo, seu autocontrole, seja resiliente, tá bom? Tenha sempre um local bom para estudo, porque mesmo você anotando suas dúvidas, você não deve estar deitado numa cama estudando. Isso não é conforto, certo? Isso não é conforto. A cama é para dormir, isso não é um conforto. E eu falo assim que a gente tem que sempre contar com a tecnologia, sim, certo? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Eu, gente, vou ser sincera para vocês, tenho muita, muita, muita dificuldade em tudo que é tecnologia. Por isso que eu falo, para otimizar os nossos estudos, põe as prioridades, certo? Vai aprendendo. Nossa, o que eu estou aprendendo aqui, vocês não têm noção, certo? Vocês não têm noção de tudo que eu estou aprendendo. E olha a minha idade.
Mas vamos que vamos, né? E lembre-se, você é o seu maior aliado, certo? Não sabote seus objetivos. Seja feliz. Vá à luta, tá bom? Eu acho que é esse o recadinho que eu queria deixar para vocês, tá? Agora eu convido a nossa amiga Beth, né? Que a Beth vai falar um pouquinho com vocês. Seja bem-vinda, Beth. Bom dia, gente. Vamos continuando aqui. Então, vamos lá. Dicas para você se sair melhor nos seus estudos. Passar, Gi. Encontre uma motivação. Tudo, né, vai a longo prazo. Então, procure algo que te motive. Pensa lá no futuro, né? Quando eu terminar os meus estudos, como que eu vou estar? Como que vai ser a minha vida depois que eu terminar? Né? Isso seria uma motivação. Assista um filme, cola uma foto do seu objetivo no final do caderno. O importante é manter-se motivado. Quanto mais motivado, mais a gente vai correr atrás dos nossos objetivos, né? Mantenha sempre seu material arrumado e organizado. Então, isso vai facilitar nos estudos, na compreensão do que de fato ainda precisa ser estudado e permite que, em caso de alguma dúvida, você ache a matéria mais prontamente para revisar. Tudo que a gente mantém mais organizado, fica mais fácil para a gente aprender, né? Aproveite ao máximo o tempo de aula. Então, preste o máximo de atenção, sane suas dúvidas e, o mais importante, seja humilde. Não ache que você já sabe de tudo sobre aquela matéria, porque você sempre pode aprender mais. Os professores sempre têm dicas específicas sobre o tema e isso pode te ajudar numa prova futura, na futura prova. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Pessoal, tem gente que às vezes fica com vergonha de perguntar para o professor, porque acha que o colega do lado vai pensar, meu colega vai achar que eu sou burro, ou meu colega vai achar que eu não sei. Então, assim, às vezes o seu colega também não sabe, também está com vergonha. Então, às vezes você perguntando, tirando as suas dúvidas, você vai estar ajudando você mesmo e até o seu próprio colega que também está com vergonha. Isso ajuda muito, gente. Seja realista, aprenda a melhor forma de aprender aquela matéria. Então, assim, olha, tem gente que tem mais facilidade para aprender assistindo um vídeo, tem gente que tem uma forma melhor de aprender escrevendo, outras vendo, fazendo, né? Então, assim, procure a melhor forma que você acha que para você é melhor para estar aprendendo essa matéria. Dicas para vocês voltarem à rotina de estudos, né? Então, a gente está aí online, às vezes não criou aquele hábito de estudar, não criou uma rotina, né? Então, como que a gente pode estar fazendo isso para criar uma rotina? Então, escolher um ambiente fixo para estudar. Então, o seu cérebro vai ficar condicionado que aquele lugar está separado para você aprender. Tenha alcance todas as matérias necessárias. Tenha alcance todos os materiais necessários. Aumente gradualmente o tempo de estudo. E monte um cronograma. Essa parte a Maria Amália também já falou, mas assim, existe um estudo que fala assim, demora, em média, 66 dias para o seu cérebro acostumar a uma rotina de estudos. Então, normalmente, quando você começa a estudar, você vai ficando cansado nos primeiros dias. Conforme vai passando os dias, 66 dias, né, completando 66 dias, o seu cérebro já está acostumado. Então, estudar não vai ser mais aquela coisa árdua que cansa para você, tá? Então, quando você começa a ter essa rotina, passado um tempo, o seu cérebro acostuma e vai ficar mais fácil até de aprender. Mantenha horários fixos, né? Quando a gente tem os horários fixos, o cérebro também fica condicionado. Eu ainda comentei com o Gigi,
quando a gente tem aquele hábito de tomar banho e dormir depois, na hora que eu acabo de tomar banho, eu já começo a ficar com sono. Então, assim, quando eu sei que aquele horário é de estudar, o meu cérebro já fica condicionado que aquele horário eu vou estar separando para aprender. Tá? Então, aquele horário fixo que eu vou estar separando para aprender. Evitar distrações, ou seja, não vou ficar no WhatsApp, não vou ficar no Instagram, no Facebook, vou deixar aquele momento separado só para estudar, tá? E invista em métodos de estudos diferentes. Se eu estou estudando, se eu estou lendo, eu não estou conseguindo aprender, vou buscar outras maneiras, né, de estar tentando aprender. Busque cumprir o cronograma, né, porque isso daí é como ir na academia. Se eu pulo um dia, o outro dia eu vou pular e a semana eu vou pular. Então, busque cumprir sempre um cronograma, né? Cumpra aquele cronograma, não pule aquele dia, não fique com preguiça, que o cérebro vai acostumar. Aprenda a desenvolver o foco, ficar focalizado naquele objetivo, né? Isso é aprender a desenvolver o foco. Monte sua linha de tempo, né? Como eu posso falar? Olha, nessa semana eu vou estudar, por exemplo, um livro. Vou estudar do livro da página 10 até a página 50. Então, isso é montar uma linha de tempo. Vou estudar matemática na segunda-feira, português na terça, biologia na quinta e assim por diante. É montar a sua linha do tempo. Relaciona os assuntos da atualidade com os fatos passados. Isso entrando aí na parte de história, relacionar os assuntos da atualidade com os passados. Assista filmes e documentários, né? A gente está falando de matemática, mas tem outras matérias também que alguns filmes, né, que a gente assiste, ajuda muito também a gente entender o conteúdo. Fazer simulados e exercícios. Bom, eu vou prestar o Enem. Se eu buscar as atividades que já caíram em outros anos, praticar os exercícios que já caíram em outros anos, eu vou ter o conhecimento do grau de dificuldade que vai estar caindo na prova, né? E assim eu vou acostumar o meu cérebro a um grau de dificuldade, né, de acordo com o que vai cair no Enem. Uma das opções que tem, né, no Enem é eliminar as alternativas. Eu li o exercício, né? Eu tenho noção de como que é a resposta, e dentro das alternativas, eu sei que tem algumas alternativas que não são verdadeiras. Então, a gente busca eliminar as alternativas e sobra só as alternativas que eu vou ter que realmente buscar para descobrir qual que é a alternativa correta. Como ficar por dentro aí dos assuntos mais bombeados na atualidade? Então, ficar atento aos noticiários, assistir jornal, né? Quem não gosta de assistir jornal é uma boa ideia. Um podcast é uma boa pedida, né? Para ficar por dentro dos mais variados assuntos. Notícias de internet, para quem gosta de ficar, né, mexendo na internet. Canais de estudos, redes sociais voltadas para a educação. Vou passar, pessoal, agora eu vou passar para o Gigi para a gente terminar, tá? Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, vou dar continuidade. Então, vamos lá? Espero que vocês estejam aproveitando esse sábado de vocês, a fim de ampliar o leque de conhecimentos e as perspectivas e futuras visões para os seus estudos. Quando eu estudo, cada um tem um método, cada um cria seu método, a forma como convém. Eu gosto muito de fazer a leitura, anotar os pontos-chave, fazer exercícios diversas vezes até eu chegar nas minhas conclusões. Eu mantenho tudo o que foi dito. Eu gosto do ambiente fixo, sem muita informação, para não me distrair. Evito usar o celular quando eu estou estudando. Evito tudo que pode me levar à distração. E eu não consigo estudar, gente, estando preocupado com algo que eu tenho que resolver. Então, é melhor pegar e resolver aquilo de uma vez, para eu poder sentar, concentrar e estudar. Sem conversa,
sem muito barulho, sem andação, sem visita, sem nada. Porque é o meu trabalho, parar aquilo, estudar naquele momento e me desenvolver para poder seguir. Então, vamos lá? App para auxiliar nos estudos de matemática. Tem alguns aplicativos que ele pode te auxiliar, como, por exemplo, o Rei da Matemática. O Rei da Matemática, ó, esses aplicativos, muitas crianças já estão aprendendo a usar eles nas escolas, porque além deles poderem te dar continuidade, tirar sua dúvida de imediato, ele te auxilia. Ele transforma a rotina matemática em exercício lúdico, interativo. Muitas crianças adoram brincar com isso, porque ele vai pegar coisas, situações cotidianas do dia a dia da própria criança e transformar e levar para o aplicativo. Então, ela tem uma ampliação de um leque de conhecimento. Às vezes, se você não gosta ou você usou esse aplicativo, ele pode servir para alguém, pode indicar ele, tá? Eu gosto muito desse aqui também, adoro esse. Seu grande diferencial está na contextualização dos problemas. O aplicativo tem algoritmos, inteligência artificial e uma base de dados que serve para buscar questões relacionadas ao tema diversos. Ele aposta na interdisciplinaridade, buscando questões em que a matemática dialoga com a química, com a física. Então, isso aqui ele usa muito para poder estudar para o Enem, porque ele vai fazer controversas, diversas informações, contextualizar e misturar tudo, você vai chegar no final, numa conclusão ótima aprendendo isso. Esse eu digo para todos os meus alunos. Você vai pegar a câmera, você pode até escrever uma equação, por exemplo, aí você pega a câmera, abre ele vai te abrir tipo a imagem de uma câmera do celular, e ele tem um quadradinho, tipo onde quando você coloca código de barras. Você vai colocar ele fixo no rumo daquela questão que você acabou de escrever, ele vai ler aquilo e ele vai te dar toda a resolução. Ele te mostra cálculo por cálculo, a solução, se ele tem gráfico, se ele tem domínio, se ele tem imagem, se ele tem contradomínio, ele te mostra tudo. E ele é indicado para crianças etárias acima de 4 anos, mas é especialmente útil para adolescentes em preparação para avaliações e vestibulares. Ele é ótimo, excelente esse. Eu super indico esse, é o Photomat. O quarto é o Panda Matemática. O Panda Matemática é excelente para as revisões de conteúdo em fase do pré-vestibular, no caso, nosso Enem. Com ele, os adolescentes acessam videoaulas, resumos em PDF para download e muitos exercícios em formato do Enem. Para se familiarizar o estilo de prova, os assuntos são os mais diversos. Inclusive, álgebra, tem álgebra nele, tem aritmética, tem análise combinatória, tem geometria, tem probabilidade, que cai muito, muitos alunos têm dificuldade, e tem as progressões geométrica, aritmética. Depois vem o número 5 aqui, ó, que eu separei para vocês. O Pense mais o Enem. Também é indicado para estudantes que vão prestar o Enem. O Pense mais é um aplicativo gratuito e reúne todas as provas dos exames desde 2007, totalizando quase 2.000 questões, que fizeram parte da história do exame. Então, todos os alunos que vão prestar o Enem, ele é gratuito, eu devia ter baixado esse para ter um leque, ampliação mais de conhecimento. Vou te falar do outro, que é esse aqui, ó, Matemáticas. Se propõe a ensinar a disciplina com explicações didáticas e claras sobre tópicos dedicados à geometria, à aritmética e à trigonometria. Esse entra o seno, o cosseno, a tangente, a cossecante, a cotangente, entre todos, né? Seno, cosseno, tangente, assim vai. E esse outro aqui, que é o último que eu vou falar para vocês, é o Revis App, para adolescentes que estão em preparação para vestibulares e Enem também. É muito interessante. Ele traz fichas de resumo sobre os principais temas de cada matéria vista no ensino médio, incluindo a matemática, com visual organizado, palavras-chave destacadas, imagens e gráficos. Como a gente está com tempo ainda, a gente terou agora 30 minutos de vídeo, dá tempo de a gente falar um pouco mais sobre a matemática em si. Eu vou começar falando do primeiro ano. Eu vou fazer um caminho do primeiro até o terceiro ano para vocês. No primeiro ano, eu vou sugerir que vocês comecem a ver as funções. A função do primeiro grau, aí você vai caminhar para do segundo grau, aí em seguida você pode ver função modular,
Aí você vai exponencial, função de log. A exponencial e a função de log, você vê ela fica entre o primeiro e o segundo ano para ver na escola pública. E ela precisa muito da matéria de sexto ano, que é fatoração. Você vai precisar de potenciação, que você vê no oitavo também. Tudo vai fazendo leque, misturando um com o outro, tá? Então, para você ver a função de log, você precisa entender exponencial. Senão, você não vai de um para o outro. E nas funções, você tem que entender o que seria o domínio. Eu costumo falar que o domínio é uma condição de existência. Seria o meu X, o meu chão. Por que eu começo pelo X, depois o Y? O X, eu vou iniciar para ele, que é o meu plano, é o meu chão. Para eu colocar um prédio em pé, eu preciso do chão, porque eu preciso de uma estrutura fixa. Então, eu chamo o X de estrutura fixa e o outro é o Y. Bacana, né? Vamos seguir. Aí depois a gente vem para uma progressão aritmética, uma progressão geométrica. A gente vai usar isso muito em matemática financeira. Você vai usar isso no seu dia a dia, você vai usar isso em contas, em banco, aplicação de juros, correção, multa e assim vai. É muito utilizado isso. Se eu estiver falando, pulando algum conteúdo, professores, vocês me ajudam a lembrar. No segundo ano, a gente começa, depois que vem essa parte de PA e PG, aí vem para trigonometria, onde você vai usar a teorema de Pitágoras, você vai usar a relação dos catetos, matéria que você viu no nono ano, voltando para o segundo, que eu acredito que é uma matéria muito importante. As leis do seno, os gráficos também, você vai fazer uma volta de 360 graus. A gente costuma falar volta, mas na verdade, no plano cartesiano, ele é 360 graus, mas não roda. São imagens espelhadas. Seria como se eu pegasse esse papel, dobrasse em 4. Esse reflete com esse, reflete com esse, reflete com esse, e volta para o original. E assim vai fazendo todo o percurso. E eu costumo falar para os alunos, vocês memorizando o primeiro quadrante, os outros, se são 4, se eles são imagens espelhadas, acaba que você memorizando o primeiro quadrante, o resto é uma cópia. São visões de pontos diferentes com mesmos resultados, só mudando os sinais. Se o seno é o meu início, então ele é a parte de cima, que é positivo, porque ele é o Y. Se o meu cosseno está aqui, o X positivo é o lado, não sei que lado você está, né? Não tem como dizer. É o seu lado positivo, e depois a parte que decresce, teria a parte negativa. Então, ficaria positivo o primeiro e o quarto quadrante. E a tangente, você faz a multiplicação do jogo de sinal do seno com do cosseno, que vai ficar o primeiro e o terceiro quadrante positivos, os outros negativos. Daí a gente sai para o binômio de Newton, probabilidade, onde entra análise combinatória, é isso, permutação. Gente, eu gosto tanto de permutação. Para quem não está lembrado, quando tem aquela exclamação, você vai abrir, por exemplo, permutação de 5. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Por que eu não multiplico por 0? Porque se eu multiplicar por 0, eu vou estar anulando a minha permutação. Então, não faz sentido. Se eu estou tratando uma permutação de 5, se for pessoas, eu estou com 5 pessoas. Como que eu vou multiplicar todas as 5 pessoas, trocando ordem entre elas, por algo que não existe? É a mesma coisa que eu estou multiplicando por 0. Aí depois vem a análise combinatória. Eu posso mexer com polinômios, que já é lá no terceiro ano, onde eu posso incluir também números complexos, em volta. Que aí já posso entrar em geometria analítica, aí, geometria espacial, né? Aí eu já posso entrar na geometria espacial. A gente adora aquela parte do início, onde você pega a distância entre 2 pontos. A distância de 2 pontos, você pode usar em matriz, você aprende no segundo ano também. Matriz é uma matéria muito importante, porque quando você acha lá o delta, você está no espaço, você tem o seno e o cosseno, você tem o x e o y. Mas se a figura sair desse direcionamento, os 3 pontos estando fora, você não vai saber como escrever isso. Como você vai saber o que é a base, o que é a altura no triângulo, para achar uma área? Porque eu sei que é base vezes a altura dividido por 2. Mas se eu estou fora do meu plano, estou no espaço, eu posso perder esse controle. Aí é onde eu posso usar matrizes para determinar pelo determinante. Que a área vai ser o quê? Módulo do determinante dividido por 2. Módulo é sempre quando eu vou tirar E positivo. É a mesma coisa eu falar do espelho. A imagem bate e ela reflete. Ou seja, ela volta. Como ela não atravessou o espelho, ela é positiva. Bateu, voltou, eu consegui visualizar. Aí eu já misturei com refração e luz de física, matéria do terceiro bimestre, segundo ano, né?
e assim a gente vai. Mesma coisa é lá no cosseno. A forma como que aparece, parece ondas, que pode ser bidimensionais, que é matéria de ondas, também de física. Opa, continuando mais um pouquinho que eu posso falar, voltando para o terceiro ano, tem os números complexos. Ah, uma coisa que eu quero falar aqui, que eu lembrei agora de novo, do sexto ano, agora, que costuma cair no Enem. Gente, a gente tem os números naturais. Dos números naturais, a gente passa para os números inteiros, que são os positivos e negativos. Depois, os racionais, que são os positivos, negativos, e as frações, que eu consigo saber o resultado. E depois, os números irracionais, como, por exemplo, π, que eu não sei qual que é as infinitas casas decimais. E tudo isso é o conjunto dos reais. Aí, no sexto ano, tem algumas perguntas assim, ó. Todo número natural é racional? Todo número racional é natural? Gente, essas perguntas viram uma salada na sua cabeça. Então, de dentro para fora, eu costumo falar que os naturais são os bairros, os inteiros é a cidade, os racionais é o estado e o irracional é outro estado. O bairro está dentro da cidade, mas a cidade não está dentro daquele bairro. Aí você vai voltando, misturando com a geografia, você tem uma forma melhor de concretizar e entender essa parte do conteúdo. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente tem mais alguns minutinhos. Seria basicamente isso. Então, o que eu deixo para vocês o legado? A gente fazer um plano de estudo. Você vai entrar, por exemplo, no curso de agronomia. O que vai cair de disciplina? Qual que é a minha chave base? Qual que é a minha nota do curso? O que eu preciso para estar estudando para esse curso? Aí seria ideal que eu gostaria que vocês fizessem. Eu quero fazer agronomia, mas quais que são as disciplinas desse curso para eu ter certeza se realmente é um curso que eu quero? Eu sei que você vai ter muita geometria, você vai ter cálculos, muitos cálculos. E pensa, você gosta de agricultura, de terra, pensa na agronomia mesmo, você vai fazer o estudo das vassourocas. O que são isso? São o solo. Quando o solo tem uma erosão, aquilo ali falta um suco gástrico do solo, falta um alimento para o solo, por isso que ele formou aquele buraco. Aí, pensa você ter que olhar aquela estrutura e qual figura geométrica que é necessário para mim fazer um sólido, calcular o volume daquele buraco e poder voltar ele, encher de nutrientes para o solo voltar a normalizar. Eu não vou só tampar ele com terra, porque se o solo está faltando um alimento, não vai adiantar nada. Futuramente vai ter erosão de novo. Vamos para outro curso, medicina. Você vai fazer, por exemplo, vou trocar medicina, dentro da medicina, fisioterapia. A fisioterapia, pensa no seu corpo. Você acabou de quebrar um braço. Você chegou lá, engessado. Seu braço faz esse movimento. Não sei se está dando para ver na câmera. Dá para ver aí. Esse movimento, ele é 180 graus. Ele é um ângulo raso. Aí, seu braço só faz isso. O que o fisioterapeuta vai ter que entender da parte da matemática? Qual o exercício que ele vai fazer, que não é minha área, para poder voltar o seu braço a voltar para o ângulo raso. Então, aí ele já usa matemática. Então, seria interessante você entrar em todos os cursos que você tem vontade de fazer e ver toda a grade para você entender qual disciplina que você vai cursar, se realmente é aquilo que te agrada, para você conseguir concluir até o final. Vamos pensar uma outra disciplina aqui? Língua portuguesa. Uma matéria que tem todos os cursos, que você não vai fugir dele, matemática, estatística. Estatística tem todos os cursos. Esse você não vai se livrar dele. Você vai ter ele em todos os cursos mesmo. E todo curso de engenharia é muita matemática mesmo, mas é uma delícia de fazer, porque matemática a gente é o nosso sangue, né? A gente gosta dessa matéria. Alguém quer falar de algum outro curso que existe matemática? Vi que não, vou continuar. Vamos pensar no curso aqui, por exemplo, de... Hoje um curso que está aí na atualidade para vocês. Engenharia de criação de aplicativos para o celular. Tem um curso agora, em sistema de informações, e tem outro que está voltado para a criação de aplicativos. Você vai ter que construir uma árvore de diretórios. Dessa árvore de diretórios, onde vai ter o início, todo o traço e o final, que volta para o início, para o aplicativo continuar gerando, formatando tudo e dando continuidade. Eu posso usar ele num laboratório, eu posso usar ele numa farmácia,
eu posso usar ele no meu dia a dia, eu posso usar para estudo, enfim, é um app que você venha criar. Então, tudo isso você vai ter que ter uma árvore de diretórios de passo a passo que também utiliza algoritmos, que é matemática. Então, não tem como fugir, né? Então, são várias essas possibilidades e esses aplicativos que eu deixo para vocês, que vou voltar ele só para fixar, que é o Revisa PP, que é o iMatemática, na verdade, são muitos aplicativos, tem uns 15. Eu coloquei que são gratuitos para vocês. Tem o Pense Mais Enem, tem o Panda Matemática, tem o Fotomática, que é o meu predileto, que é o que eu super indico, tem esse aqui, o, não sei falar, o Wolf Alpha, e tem o Rei da Matemática. Então, se você puder indicar um desses para auxiliar, para ampliar o conhecimento de alguém e fazer a pessoa voltar para os estudos e ter uma forma diferenciada de conhecer a matemática, fica essa dica. E se você também quiser, tem outros métodos, você pode olhar na internet. Como que eu vou fixar? Eu não sei calcular rápido, 4 vezes 4, 7 vezes 8, eu tenho essa dificuldade. Existem vários métodos, como o método Kumon, que é um método japonês, de ensinar por visualização, por prática rápida. Você pode olhar isso na internet, você pode pesquisar, você pode criar seu método. O importante é você atingir seus objetivos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, esse foi o nosso sábado letivo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E eu vou passar a palavra para vocês. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de tudo, sobre tudo que nós conversamos hoje, tá? Então, nós encerramos aqui nosso sábado letivo com a turma de matemática. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, tá? E pensem muito em tudo que nós falamos, tá? E que vocês façam uma boa prova e tenham um ótimo final de semana. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa fim de semana. Tchau. Muito obrigada.